todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos. Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda fará, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo ao canal e mais um quadro aqui, Editorial Betel, Outros Ministérios. É a editora em que outro ministério faz uso aí desta revista, exemplo da Assembleia de Deus da Madureira, tá bom? O tema central, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. E nessa oportunidade estaremos conhecendo aí a biografia, ou tratando em parte aí da biografia de Abigail, que é a lição 8. Abigail, sabedoria que desarma conflito. Sabedoria que desarma conflito. Para tanto, vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Pai, Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também possamos estar juntos. Carecemos agora, Senhor, da Tua direção, da Tua bênção, durante este momento que estaremos conhecendo mais um conteúdo, Senhor, da lição dominical, agora dentro do quadro, ó Pai, da revista Betel, né, e outros ministérios, né? E que o Senhor nos abençoe diante desse período que aqui vamos nos encontrar. E a todos quantos vão fazer corpo comigo, ó Pai. Vão fazer ombro comigo nesse momento do conhecimento do conteúdo, como também a reflexão que porventura o Senhor venha nos conceder, fazer algum comentário. É o que nós pedimos, Pai, por isso, por tudo, né? Tua direção. E já te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto áureo diz: e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Aqui o versículo trata, né, do contexto de Abigail, né? Abigail, no momento ali em que Davi estava fugindo, né, do seu filho Absalão, e nessa oportunidade Davi, com seus guerreiros, ele pediu ali, enviou alguns moços, né, e solicitou ali para Nabal, né, marido de Abigail, né, que se ele fosse benevolente, dado o caso em que muitas vezes Davi, juntamente com a sua tropa, passaram em locais, né, durante essa fuga, regiões que se encontravam, né, gados
pertencente a este homem, este fazendeiro. E ali ele até acabou protegendo, né, de qualquer ameaça aquele rebanho dele, enquanto por ali eles estavam fazendo acampamento durante o momento dessa fuga. Porém, a palavra do Senhor nos diz que Nabal ele agiu como louco, né? Inclusive ele estava sobre um momento de embriaguez e acabou por desprezar os enviados que Davi enviou, jovem, questionando ainda quem era Davi. E chegando esta notícia de volta a Davi, ele juntou seus homens e estava disposto não só a matar Nabal, mas toda a sua casa, seus empregados. Foi quando a notícia, né, daquele ocorrido diante de um servo que estava próximo a Nabal, a situação em si, também chegou ao conhecimento da sua esposa Abigail, que de imediato preparou algum suprimento, pediu para o servo colocar sobre a mula e foi ao encontro de Davi antes que ele chegasse até a casa de Nabal, com essa proposta de destruição. E ali ela mostrou sabedoria, né? Onde ela tanto desarmou, de um lado, ela apaziguou e livrou Nabal e a sua casa de sofrer o dano, como também do lado de Davi em cometer, né, por conta de uma ira, do momento de ira, também uma injustiça, a ponto de dar lugar à sua ira e exterminar, além de Nabal, todos quanto nada tinham a ver com a decisão e atitude daquele homem. Primeiro ponto aqui já a pontuar como um ensino para nós aqui, amados, é que a ira não pode pertencer, né? Não podemos dar lugar à ira. Precisamos ser sábios, precisamos nos resguardar frente à revelação de Deus quanto aos prejuízos incontestáveis quando tomamos uma atitude precipitada, atitude essa regida e orvalhada pelo sentimento de ira, pelo sentimento de revolta. A Bíblia fala de Saul, que diante da perseguição, quando da perseguição do próprio Davi, diante do episódio ali em que Doeg falou que ele esteve no templo e que só que distorceu a situação, disse que Saul ficou irado e promoveu não só a morte dos sacerdotes que ele chamou até ele, né, 85 sacerdotes, como também ele enviou soldados ali para exterminar ali na cidade dos sacerdotes, que me fugiu o nome agora, e exterminou todos, mulheres, crianças, mulheres grávidas, animais, tudo por conta da ira. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o próprio apóstolo Paulo nos orienta para que nós não venhamos a nos irar. E se isso acontecer, não devemos colocar a nossa ira ao sol, porque a ira ela pode até vir, ela pode até acontecer, mas não podemos deixar com que ela se desencadeie sobre situações em que podemos chegar a estar cometendo não só uma injustiça, mas sofrendo o dano dessa atitude em que viemos a causar. E Abigail, diante da sua atitude, ela foi até ali Davi e, usando de sabedoria, apaziguou toda aquela situação. Deus usou esta mulher em misericórdia para revelar, para despertar da vida aquilo que estava enfervescendo dentro do seu coração. Observe isso, amados. Deus conhece o nosso coração e Deus antecipou, observe isso, a usar Abigail para que Davi reconhecesse, avaliasse que a atitude pela qual ele estava tomando não era uma atitude idônea, não era a atitude de um homem justo, do homem segundo o coração de Deus, era uma atitude de um insensato. Insensato agiu
agiu o marido de Abigail, Nabal. Mas maior insensatez iria cometer Davi agindo desta maneira também, se tornando até pior do que o próprio Nabal, porque ia usar até de covardia, levando soldados para exterminar uma família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender aqui já pelo texto áureo, ainda que em si possa não estar dentro do conteúdo aqui, mas foi importante nós refletirmos com respeito a essa abertura aqui deste conteúdo. Amém? Verdade aplicada. Devemos cultivar, olha só que importante, com a ajuda do Espírito Santo, virtude que nos capacitem a ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. O Senhor, amado, nos chamou como embaixadores de Cristo. O Senhor nos chamou e nos convida a participarmos do seu reino como súditos pelos quais o Senhor mesmo tinha antecipado o Sermão do Monte, que pertencente ao reino de Deus seriam aqueles que usassem de misericórdia, fossem pacificadores, tivessem um coração limpo, puro, tivesse sede de justiça. E justiça não era o que Davi ia fazer. Isso não é um ato de justiça. Justiça, à luz da palavra de Deus, ela acontece, ela se torna plausível aos termos e aos atributos de Deus quando ela é regada pela longanimidade e pela misericórdia. Por isso que carecemos em todo o tempo do Espírito Santo do Senhor, porque uma verdade é fato, amados. Injustiça nós vamos passar. Tratamento como esse e desfeita como essa que Davi passou, ainda que anteriormente tinha mostrado benevolência com este homem, com esta casa, nos mostra que nem sempre o fato de exercitarmos a fé, sermos uma carta aberta na questão da atitude de amor, da atitude de benevolência, de benignidade, de mansidão, isso não vai nos trazer sempre uma resposta à altura. Seremos perseguidos, seremos caluniados, até mesmo nos prejudicarão aqueles que outrora nós ajudamos, socorremos. Então que nós possamos considerar, porque o Senhor mesmo disse que enviaria o discípulo, enviaria os discípulos ao meio de lobos ferozes, e que eles tinham que agir com a habilidade, né, de uma serpente e a simplicidade de uma pomba. Então, o que nós podemos entender que verdade aplicada, ou seja, dado a essa realidade, dado a essas possibilidades que aqui estamos já começando a compreender de fatos que podemos ser também palco do nosso dia a dia, precisamos cultivar essa verdade, que somos totalmente dependentes do agir de Deus mediante seu Espírito Santo em nossas vidas, para que o fruto do Espírito Santo seja ele a ser manifestado em nossas vidas em todo momento. O texto de referência se encontra em 1 Samuel, que é um livro, né? Capítulo 25, do versículo 31 ao 35, onde diz: Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, olha só, o sangue que sem causa derramaste, tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha como ele reconheceu. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e me vieras ao encontro,
não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Olha só como é que estava o coração de Davi, amados. Ô Senhor, que nós venhamos a nos vangloriar, amados. Somente pela graça de Deus nós somos o que somos, quando como cristão e quando agimos como cristão. Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido, ele disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amados, esse texto e a atitude dessa mulher, eu traria até, como eu já tenho até mensagem aqui no canal, se eu não estiver equivocado, que eu trago a figura de Abigail como a figura da igreja, no sentido da intercessão, amados. Nós vemos e constantemente males acontecendo dia a dia, injustiça, crianças sendo estrupadas, crianças sendo mortas, esposo matando esposa por conta que houve uma separação, namorado matando namorada porque cortou aquele relacionamento, e tantas outras violências que nós vemos, como a que acabamos de ver e acontecer nos últimos dias. E o que nós precisamos fazer como igreja? Nós precisamos fazer corpo a tudo isso? Achar que é assim mesmo? E que tem que ser assim? Não, amados. O Senhor nos chamou como igreja intercessora, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, para que nós venhamos, só um momentinho, amados, para que nós venhamos a interceder, para que o Senhor não permita que o mal ele prevaleça, porque ainda que temos a promessa de que o mal, ainda que não prevalecerá, ainda assim isso não nos priva e não tira a responsabilidade, a necessidade de estarmos diante do Senhor. Para que o Senhor, exemplo de Abigail, diante de Davi, o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar dentro de uma família que se encontra em crise, dentro de um lar que se encontra em guerra, dentro de situações sociais, políticas, em que buscam e usam as suas posições para proveito próprio, até mesmo prejudicando as classes mais necessitadas, classes inferiores. Que o Senhor tenha misericórdia, interceder por aqueles que estão, por conta da bebida e do vício, amados, acabam por tomar atitudes que acabam dizimando vidas, ou sendo a vida dela mesma, dela própria, sendo dizimada por conta do álcool, por conta da ira. Olha só o que esta lição nos ensina. Introdução: Abigail era uma mulher sensata e formosa, enquanto seu marido Nabal era um homem de ação más. Abigail foi corajosa ao interceder humildemente perante Davi, para evitar que ele vingasse a ofensa do marido, que se recusou a ajudar Davi e seus homens. Assim ele protegeu a sua casa e a sua família. Agora, o que me chamou a atenção logo em ler essa introdução, amados, observe as características desta mulher e a do seu esposo. Uma mulher sensata e formosa, enquanto, olha só a contrapartida, olha o mas, enquanto seu marido Nabal era um homem de ações más. Abigail, amado, não poderia até mesmo, ela poderia até ter ido, mas ela não poderia ter intercedido apenas pelos seus empregados, ou quando soube até mesmo da notícia, ela não podia ter reunido, em vez de alimento para trazer a Davi, ela não podia ter orientado os seus servos e tomado também seus mantimentos, saído, abandonado o seu marido ali à mercê do extermínio que Davi estava proposto a realizar, pelo fato de Nabal ser o que era e que ela convivia sabendo que marido que era, e deixar ele à mercê de colher o fruto da sua própria atitude? Mas a Abigail não fez isso, amados. E o que é que isso nos ensina para nós como igreja?
que jamais podemos fazer corpo com as atitudes daqueles que não temem a Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, amados, aquele que bater na face direita, para que nós devemos oferecer a outra face. Ele não falou a esquerda, ele falou a outra face, falando da atitude. Não podemos agir, por mais consciência que tenhamos, com respeito a outra parte, de quem essa pessoa é e pela injustiça que ela está cometendo, amados. Nós precisamos agir com sensatez e agir a mercê das virtudes e do chamado, da vocação pela qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou como aqueles que vêm a apaziguar, que vêm a... Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Primeiramente, no que diz respeito a Deus e o homem, através da proclamação do Evangelho. Mas também somos chamados dentro desse ministério para a questão da reconciliação. Eu me lembro muito bem, amados, quando eu, no exercício do meu serviço policial militar, que nós atendíamos ocorrência entre briga de marido e mulher. E quantas não foi as ocorrências, depois de convertido, em que eu apaziguei aquela situação. Mulher chamando por conta do marido e chegar naquela casa, pela graça e misericórdia de Deus, a aconselhar como Abigail. Aquele casal, para que não agisse daquela maneira, que não era louvável, os dois pararam no distrito policial, que poderiam reconsiderar cada uma as suas atitudes, procurar o viés, né, da reconciliação e da paz. E tem casais, amado, que até hoje é meu amigo, que até hoje me agradece e nunca esqueceu aquele momento em que ali estive para atender a ocorrência, em vez de estar conduzindo eles diante desse pleito a questão da delegacia, houve um acerto, houve um conserto, houve paz, houve fortalecimento na união e naquela situação, naquela oportunidade. Isso tudo, em nada tenho que me gloriar, amados. Eu acabei de dizer, quando eu era cristão, era convertido, foi Deus que me fazia agir de maneira diferente daquela que seria o padrão de um policial militar. Então que nós possamos considerar que Abigail conhecia Nabal. Ela podia semear no seu coração até a ideia exatamente disso. Não de uma vingança, mas deixar o seu esposo à mercê agora dele colher, porque não era a atitude dele, a primeira atitude dele não foi só essa. Muitas vezes a Abigail cumprimentou ou foi testemunha de situações, né, de atitudes como insensata da parte do seu esposo. Então que nós possamos aprender com esta mulher. A história de Abigail. A Bíblia não relata a origem de Abigail. Só sabemos que ela era esposa de Nabal, um homem rico, soberbo e mau, dono de muitas posses do Carmelo. Certa vez ele se negou a ajudar Davi e seus homens, provocando a ira do filho de Jessé. Abigail, porém, teve prudência e fé. Diferentemente da arrogância de Nabal, conseguindo que Davi aceitasse seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção. Abigail era humilde. Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército. Devido à afronta de seu marido, ela foi até Davi. Desceu depressa do seu jumento e, antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostou o rosto no chão e se inclinou, reconhecendo Davi como homem de honra e de guerra. E ela se humilhou ao reconhecer a seriedade do momento, assumindo a culpa que não era sua. Quem de nós, dentro do nosso do princípio natural, amados, haveríamos de nos humilhar por um ato que nós cometemos? Abigail tomou o lugar, amados, do seu esposo. Ela tomou a culpa
do seu esposo. E quantas vezes nós não precisamos também fazer a mesma coisa, amados? Diante de uma ofensa, que nós podemos até entender e compreender categoricamente que nós estamos dentro do correto, dentro do certo, mas deparamos com uma pessoa cujo o sentimento dela é colérico. A característica daquela pessoa, ela é uma pessoa colérica. A exemplo daquele homem, porque só pisaram no pé dele, Lamel, lá do começo da Bíblia. Esqueci o nome dele agora. Matou simplesmente por ter pisado no pé dele, matou uma pessoa. E quem garante para você que nós, no nosso cotidiano, não estaremos a deparar com pessoas nessa condição, amados? E ainda que estejamos certos, e ainda que ele que deveria se desculpar, mas para o princípio da busca da paz, nós nos desculpamos por algo que, na verdade, quem errou foi a pessoa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça praticar o que nós estamos aqui aprendendo, e não somente ter como um bojo de conhecimento do caráter e da biografia desta mulher. Abigail era mansa. Abigail foi capaz de defender sua causa usando palavras mansas e humildes. Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal, seu marido. Como ela disse a Davi, Nabal era um homem de beijar, e a loucura estava com ele. De Belial, né? Acho que ele escreveu Belial aqui. Era um homem de Belial e a loucura estava com ele. O termo Belial deriva do hebraico pela junção de Beli, não, e Al, sem, que significa alguém inútil, sem valor ou malvado, ou prejudicial. Abigail era pacificadora, humilde, mansa e pacificadora. Abigail é um exemplo de prudência e coragem diante da ameaça de Davi contra seu marido, Nabal, que agiu com arrogância e ingratidão. Ela interveio rapidamente, preparou provisões, apaziguou a ira de Davi, ao enfatizar a ausência de sabedoria do seu esposo e expressar votos de sucesso a Davi. Então, humildemente, ela apelou à misericórdia dele e foi atendida, evitando um derramamento de sangue. Segundo ponto, a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Nabal era um homem soberbo, ingrato e autossuficiente. Por sua vez, Abigail era humilde e sábia. Quando soube do desacato de Nabal a Davi, ela mandou preparar alimentos para oferecer a Davi e seus homens. Sua atitude corajosa evitou que Davi atacasse a casa dela e provocasse uma tragédia. Nabal pagou o bem com o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim praticar o bem. Davi mandou 10 moços a Nabal, com uma saudação de paz para pedir mantimento. Antes, nada tinha falado aos pastores de Nabal, quando estiveram no Carmelo. Porém, com arrogância, Nabal negou o pedido de Davi, que ficou irado com essa resposta. O poder de palavras de paz. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato do seu esposo. Prevendo uma tragédia contra sua casa, ela logo foi ao encontro de Davi levando provisões, como ele havia antes pedido a Nabal. Ao encontrar Davi, ela se prostrou e com respeito assumiu a responsabilidade, olha só, pelo conflito, como comentamos. Ainda elogiou a liderança de Davi e rogou a ele que evitasse uma vingança desnecessária, pois o Senhor sustentaria. Bem-aventurado os pacificadores. Sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude do seu marido. Com isso, ela transformou hostilidade em reconciliação, evitando um derramamento de sangue e preservando a sua família. Sua abordagem, marcada por respeito e discernimento, revela o poder de uma atitude mansa e conciliadora.
ao restaurar a paz. Como diz a palavra de Deus, né? Palavra branda acalma o furor, porém a dura suscita a ira. A palavra de Nabal, ela foi dura, o que suscitou a ira de Davi. Porém a palavra de Abigail foi uma palavra mansa e suscitou e apaziguou a ira de Davi. Ou seja, apaziguou o furor, né? Como diz o Provérbios. E por último, Abigail, uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina, que se manifesta na capacidade de transformar uma crise iminente em paz com inteligência. Parando nessa vírgula, vamos conceituar melhor isso aqui. Amém? A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina, não, mas de uma mulher. Eu trocaria essa palavra feminina por uma mulher de Deus. Porque falar sabedoria feminina, nem todas as mulheres elas traz consigo essa característica. A ponto até mesmo de Deus, usando Jeremias, disse: poderia alguma mãe esquecer-se do seu filho? E nós sabemos que sim. Nós sabemos que há mulheres que as suas atitudes sobressaem muito a insensatez cuja atitude tomou Nabal. E temos esses exemplos na Bíblia. Então eu creio que aqui, se você concordar comigo, essa palavra feminina se torna generalizada. O que nós podemos fazer é trocá-la por mulher de Deus. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria de uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela é dirigida por Deus. E a própria provérbio diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a louca a destrói. Logo, está mostrando já em Provérbios que também existe mulheres que agem loucamente. Então aqui vamos só conceituar melhor essa colocação aqui dessa palavra e trocá-la por mulher de Deus, moça de Deus, uma adolescente de Deus, enfim, uma mulher de Deus. Coragem e humildade, sem confrontar diretamente Nabal. Ela preparou provisões e foi ao encontro de Davi, usando palavras cuidadosamente escolhidas, que combinaram respeito e reconhecimento da liderança de Davi antes de apelar à sua fé em Deus. Ela preparou provisões e foi ao encontro de Davi usando palavras cuidadosamente escolhidas, que combinaram respeito e reconhecimento da liderança de Davi antes de apelar à sua fé em Deus. Deus fortalece suas servas, olha aí, confirmando o que nós tratamos ali, né? Deus usou a sabedoria e a humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando o conflito sangrento e promovendo paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade, Esté, que intercedeu corajosamente por seu povo, mostram que Deus levanta mulheres para liderar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas com coragem e fé. A beleza de Abigail. Abigail era uma mulher formosa, mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. Como diz 1 Pedro 3,4. Que a beleza da mulher não está na trança, nem no vestido, nem nos enfeites, mas sim aquela de um espírito manso. Como uma mulher sábia, ela edificava a sua casa, olha só. E mostrou isso ao dirigir a Davi humildemente, diante da crise que se instalou devido à insensatez e à dureza do coração de Nabal. A sabedoria preserva vidas. Nabal deu um banquete em sua casa e se embriagou. Por ser de dura cerviz, não atendeu ao pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que havia recebido antes. Devido a essa atitude, o Senhor o feriu e ele morreu. Por sua vez, a sensatez e humildade de Abigail preservaram sua vida e sua casa. Mais tarde, ela se tornou uma das esposas de Davi. Por que ela se tornou? Porque, amados, nós aprendemos também com esse texto e contexto que Deus é que julga.
É Deus que tem que julgar as nossas causas. Depositemos na mão de Deus toda e qualquer situação que nós venhamos a sofrer injustiça. Porque a Bíblia diz que não pouco depois daqueles dias, porque ela foi sábia não só a intervir, como nada falou ao seu esposo. Por quê? Porque ele estava sob efeito do álcool. Mas diz a Bíblia que quando ele estava ação no dia seguinte, né, que tinha passado os efeitos da bebida, a mulher dele deu a Nabal o entendimento, né, da atitude dele e as causas e os prejuízos que ele estaria sofrendo se ela não fosse falar com Davi. Porém, diz a Bíblia que depois dessa conversa de Abigail com Nabal, passou-se 10 dias, alguns dias, e diz a Bíblia que Deus matou Nabal. Deus tratou e desfechou o juízo sobre este homem. Não por ser Deus mau, mas Nabal colheu apenas aquilo que os seus próprios frutos, a sua própria sementeira, ia trazer para ele como consequência. Por isso que a Bíblia diz que o homem não devemos escarnecer a Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Todo aquele que pecar, né? Não, Deus não se deixa escarnecer. Vamos lá ler, para não ficar nas palavras vazias aqui, né? Gálatas 6:1. Olha só. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Versículo 7, melhor dizendo. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também fará. Concluindo, Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma tragédia. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas, capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflitosos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão mais uma vez do nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui tivemos, meditando sobre esta importante biografia de Abigail, tanto quanto nós não só aprendemos aqui, mas pedimos, Senhor, que venha a ser uma prática em nossas vidas, que diante dos momentos mais conflituosos da nossa vida, Senhor, o teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a agir com sabedoria, com sensatez e tomarmos a decisão, Senhor, que precisamos tomar. Atitude essas que glorifique ao Senhor e que nos promova a paz, Senhor. Nos promova, Senhor, o bem. Faz isso, meu Deus, em nossa vida. Nos ajuda também, ó Pai, a intercedermos, a tomarmos posse, Senhor, exercemos como convém a vocação de intercessores para a qual o Senhor também tem nos chamado. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do